Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Já vamos começar aqui com o nosso webinário. Estadias longas no Airbnb. Como foi que a gente fez para aumentar em 56% o nosso faturamento em plena pandemia do coronavírus, no momento de baixa temporada? É importante a gente citar que maio, junho, já é tipicamente o momento de baixa temporada para a gente aqui em Floripa. Dependendo do mercado onde vocês estão, certamente tem sazonalidade que pode ser diferente da nossa, né? Mas a crise atual, ela afetou todo mundo igualmente. Independente de quando que é a baixa temporada de cada um, foi criada uma baixa temporada artificial, vamos dizer assim, né? Em função da crise. Essa estratégia que a gente vai conversar hoje, ela surgiu, ela foi impulsionada pelo momento atual, mas ela pode ser aplicada também para momentos de baixa temporada, independente do corona. Como foi que a gente fez essa estratégia funcionar e de onde que ela surgiu? Eu vou compartilhar minha tela só para mostrar para vocês aqui alguns números. Eu quero que vocês dêem uma olhada nos nossos números no Airbnb. Aqui, se a gente pegar o mês de maio de 2020, vocês vão ver um faturamento de R$ 43 mil. Versus maio de 2019, nosso faturamento foi 11.800. Em junho de 19, nosso faturamento foi 12.500, comparado com 32.500 nesse ano agora. Fica uma dúvida, né? Porque eu estou falando de 56% de aumento de faturamento, mas vocês estão vendo aqui que, na realidade, a gente praticamente quadruplicou o nosso faturamento. E existe um motivo para isso, né? E o porquê, de onde estão vindo esses números todos. Então, só quero compartilhar um pouquinho da história de como que a gente chegou aqui, vindo do ano passado. Então, aqui em Floripa, a gente tem o Réveillon fortíssimo, né? Então, a gente tem um pico de dezembro para janeiro, que é o que vocês estão vendo aqui, essa subida de fim de ano. E aí, a gente entrou em janeiro, alta temporada, janeiro, fevereiro, também com um faturamento bem alto. E o verão foi bom, super positivo, assim, em faturamento, mesmo com a crise na Argentina, que para a gente aqui em Floripa tem um impacto grande, a gente mesmo assim conseguiu ter um bom resultado e as coisas estavam se caminhando bem aqui para março. E a gente sabe que no dia 14 de março foi o dia fatídico, né, dentro do Airbnb, que foi o dia que a Organização Mundial da Saúde declarou, né, o coronavírus como uma pandemia, e a partir disso aí o Airbnb mudou a política de cancelamento, incluiu o corona na política de cancelamento por força maior, né, e a gente teve um impacto ali gigante. Tanto que maio, como vocês estão vendo no gráfico, março comparado com fevereiro, a gente teve uma queda bem grande, né? A gente foi de R$ 206 mil para R$ 48 mil. E isso é tudo em função da segunda quinzena. Na realidade, a gente teve mais de R$ 100 mil de cancelamento a partir do dia 14 de março até o dia 18, 19 de março, foram mais de R$ 100 mil de cancelamento. E aí, o mês de abril, a gente ficou com o mercado de aluguel temporada fechado em Floripa, pela prefeitura, então a gente estava proibido de alugar nesse período. E aí que foi o momento que a gente começou a questionar um monte de coisa, né? A gente começou a questionar sobre esse negócio como um todo, para onde é que ele iria, e eu acho que isso foi bem geral, até o próprio Airbnb que estava planejando um IPO, né? Estava planejando ser lançado na bolsa e cancelou o IPO, e toda a indústria do turismo foi extremamente afetada por isso tudo. E foi um momento que a gente teve que parar e respirar fundo e começar a nossa reação foi a seguinte: olha, tem tanta especulação por aí, tanta gente questionando se esse mercado ainda vai existir, se não vai, como é que vai ser a volta, se vai ter volta, quando que vai ser. Muita incerteza, muita gente jogando todo tipo de opinião para o ar aí, e a gente pensou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar olhar os fatos, vamos tentar olhar o que efetivamente está acontecendo no mercado até esse momento, isso era metade de abril, mais ou menos, e vamos tentar entender se existe aqui alguma forma da gente ter algum tipo de resultado,
como é que a gente vai fazer para entrar no processo de recuperação o mais rápido possível. Acho que foi dia 16 de abril, eu vou mostrar para vocês, a gente chegou até a publicar um conteúdo tratando exatamente disso, que a gente, se vocês entrarem no nosso blog, vocês vão ver esse conteúdo aqui, que era um estudo que eu fiz, assim, que a gente pesquisou do impacto do corona até aquele momento, até a metade de abril. Então, a gente começou a olhar números, né, no turismo global, eventos, transportes aéreos, no cenário da hotelaria, como é que estava até ali. E uma tendência que começou a aparecer, que a gente inclusive escreveu nesse post, era uma tendência a estadias mais longas dentro do Airbnb e com um público voltado para hóspedes que estavam vindo mais de perto, né, da mesma região onde estava localizado aquele anúncio. Foi uma tendência que a gente enxergou, a gente pensou, tá, como é que a gente consegue se aproveitar, né, dessa tendência que está surgindo, como é que a gente consegue se enquadrar nisso? E essa foi a ideia, e foi o que a gente fez. A gente começou a observar as formas de fazer isso dentro do Airbnb, inclusive teve na época, eu lembro que teve lives, teve webinários com o CEO do Airbnb, o Brian Chesky, falando sobre esse assunto, a partir da aplicação de uma estratégia para a gente incentivar essas estadias mais longas, que é justamente o aumento de 56% que a gente teve no nosso faturamento, né? Então, aqui a gente responde aquela pergunta, tá, a gente estava vendo os dados da Airbnb, a gente foi de 11 mil para 43 mil, como que isso é 56%? Porque a gente aumentou consideravelmente o nosso número de propriedades de um ano para o outro. Então, em 2019, a gente estava com 21 propriedades, enquanto que nesse ano a gente estava com 49. Então, o que a gente fez? A gente olhou o faturamento por propriedade, né, para a gente ter uma referência que faça sentido. E aí aqui que vocês vão ver esse gráfico. De 2019 para 2020, né, 2019 são essas barras roxas, né? A gente saiu aqui de março com um faturamento já estava mais baixo esse ano, porque ano passado o carnaval foi no comecinho de março e também porque a segunda quinzena de março esse ano a gente já estava com tudo travado, foi tudo cancelado, as reservas foram canceladas. Então a gente já teve essa queda em março, abril a gente praticamente zerou por propriedade, o pouco que teve de reserva, que essa média de 78 por propriedade, foi em função do feriado do 1º de maio, dia do trabalho, que foi quando liberou aqui em Floripa as reservas. E aí, quando a gente chegou em maio, aplicando a estratégia da estadia longa, que a gente foi comparado 2019 para 2020, a gente foi de R$ 563 por propriedade para 881. Então aqui a gente vê esse acréscimo de 56% de um ano para o outro, apesar da pandemia. E eu estou usando a palavra apesar, mas a mais correta realmente deveria ser que a gente aumentou em 56% por causa da pandemia. Essa mudança de perfil, essa mudança de hóspede, de tipo de estadia que as pessoas estavam procurando, foi a causa desse aumento. Em junho a gente fechou com 11% de aumento de um ano para o outro. Funcionou muito bem e agora eu quero compartilhar com vocês como que a gente aplicou, como é que foi a aplicação dessa estratégia de forma prática, que é o motivo da gente estar aqui hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar é dos requisitos. Por que requisitos? Porque o Airbnb, ele criou dentro da plataforma dele, eu não sei se vocês já perceberam, mas na página principal do Airbnb existe uma aba hoje que chama estadias longas. Para poder um imóvel, uma acomodação, ela poder entrar nessa aba, ela tem que atender alguns requisitos. Essa primeira que eu botei aqui, eu botei acomodações inteiras sem restrição de condomínio. Essa aqui é a única exceção, vamos dizer assim. Não é que para entrar na aba de estadias longas precisa ser uma acomodação inteira sem restrição de condomínio. Mas quando a gente aplicou a estratégia, a gente viu que ela funcionou bem com esse tipo de acomodação. O que a gente quer dizer por acomodação inteira, né? São apartamentos privativos, casas privativas, ou seja, são espaços que não têm áreas compartilhadas, área de cozinha, sala, etc., banheiro compartilhado, né? Então, aquela casa com vários quartos, por exemplo, a gente viu que até o momento, pelo menos, a gente não tem conseguido ter resultado nessa estratégia. As pessoas, os hóspedes estão receosos em compartilhar, né, ambientes com pessoas que não são, com quem eles não estão familiarizados, que não fazem parte da família, etc., né? Até porque existem restrições em vários mercados, em várias regiões, até com relação a isso. Esse aqui não é um requisito para entrar naquela aba, mas eu vejo que é um requisito para a estratégia funcionar.
e sem restrição de condomínio, porque isso foi outra questão que a gente teve que lidar bastante aqui em Floripa. Teve vários condomínios em Florianópolis que colocaram restrições ao aluguel de temporada. Às vezes o proprietário estava disposto a alugar, mas o condomínio ainda está, alguns inclusive ainda estão barrando, né, esse tipo de aluguel. Esse é um primeiro requisito. Aí agora a gente vai entrar nos requisitos para efetivamente entrar naquela aba ali do Airbnb, que é o que vai dar mais exposição dentro do site. Então, o primeiro deles é internet Wi-Fi. Hoje, quando a gente recebe as consultas, né, quando os hóspedes nos mandam perguntas sobre as acomodações, é uma das perguntas, assim, é a pergunta número 1. O Rafael está aqui comigo, ele trata muito dessa parte aqui no escritório. A gente vê isso diariamente, assim, o pessoal sempre pergunta, como é que é a internet? Qual é a velocidade? É estável? É boa? Por quê? Porque muita gente está alugando no Airbnb justamente para passar um período de home office, um período de isolamento num local diferente de onde eles moram. Seja porque eles precisam de mais espaço ou simplesmente para mudar de ambiente. Aqui em Florianópolis, como tem as praias, o pessoal, né, gosta de ter aquela opção de poder ir para a praia. Essa questão da internet, ela se tornou ainda mais relevante. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi esse levantamento. A gente falou com todos os proprietários, clientes nossos, sobre a internet, né? A gente listou novamente a velocidade, quais são os pacotes de internet que tinha em cada uma das acomodações. As acomodações que tinham internet fraca, a gente procurou melhorar a internet, melhorar o equipamento, para poder atender essa demanda, tá? Ou, pelo menos, no mínimo, ter uma informação bem precisa para quando o hóspede fosse perguntar sobre esse assunto. O terceiro ponto é a cozinha equipada, tá? É um requisito para entrar ali na aba, as pessoas poderem cozinhar em casa, enfim, né, poder ter a estrutura, ter os equipamentos para poder cozinhar e servir as refeições em casa. Depois, os itens básicos, né, dentro do Airbnb tem essa amenidade ali, né, itens básicos, que é papel higiênico, sabonete, roupa de cama, roupa de banho. Para essas estadias mais longas, esse é um pré-requisito também, tem que estar marcado no anúncio para ele poder aparecer em destaque. Máquina de lavar roupa. E, finalmente, a gente precisa ter um desconto. A gente tem que ter um desconto de pelo menos 10% ou um valor para a estadia mensal definida dentro da configuração do anúncio no Airbnb. Aqui é que entra um trabalho que a gente teve que também fazer junto aos proprietários e que foi a parte assim de mais interação que a gente teve que trabalhar com os proprietários para poder aplicar essa estratégia. Porque quando começa a mexer no bolso, os questionamentos aparecem, né? E o que a gente teve que tratar? A gente teve que tratar de uma nova precificação das diárias, tá? Esse assunto que a gente vai entrar agora. Uma vez que eu estou com o meu anúncio, que eu tenho os pré-requisitos necessários dentro do anúncio, eu vou ter que tratar agora de uma estratégia que leve em consideração o momento de mercado e que leve em consideração também as expectativas, né, do meu cliente proprietário, do que ele entende que é justo, ou pelo menos que é o mínimo que ele espera receber naquela propriedade durante um mês. A nossa estratégia para tentar chegar a um valor que fosse atrativo o suficiente para as pessoas, para os hóspedes que estavam procurando acomodação naquele momento, e que até agora em julho a gente vê que a situação é a mesma ainda, tem ainda bastante oferta no mercado. E apesar de existir essa demanda por estadias longas, 30, 60, 90 noites, que a gente, hoje 80% das consultas que a gente recebe, pelo menos, por baixo, eu diria que até mais, né? Acho que uns 90% hoje do que a gente recebe de consulta é para estadia de pelo menos 30 noites. Como é que, assim, com toda a oferta que existe no mercado, a gente tem que ser competitivo. Então, eu tenho que entender qual é o mínimo que eu consigo negociar essas diárias, né? Esse período de 30 noites. E isso tem que ser interessante para o proprietário, senão não funciona. A nossa estratégia foi a seguinte, foi a gente sentar com o proprietário e conversar, tá? Quais são os custos mensais de manutenção dessas acomodações, né? Então, quais são os custos fixos daquele apartamento, daquela casa? Então, a gente está falando aqui de condomínio, IPTU, internet, né, TV a cabo, se tiver TV a cabo, energia, água. Quanto que custa para manter aquele apartamento? Tá, a gente vai entrar num exemplo bem específico, depois eu vou mostrar para vocês na planilha, tá? Mas o primeiro passo foi esse, fazer esse levantamento com o proprietário. E aí, vamos dizer que esse custo numa determinada acomodação fosse R$1.000. Aí a pergunta que eu tive que fazer para cada proprietário é a seguinte:
Se eu fechar uma reserva que simplesmente cubra esses custos, R$ 1.000, vale a pena para o senhor, vale a pena para a senhora alugar esse apartamento por um mês só para cobrir custos? E se não vale a pena, qual seria o valor mínimo para o senhor me dizer que assim, ó, esse é o mínimo. Se for menos do que isso aí, eu prefiro deixar fechado. Ao fazer isso, obviamente que a gente teve que contextualizar o momento, baixa temporada, pandemia, etc. Mas eu vou dizer que a grande maioria dos proprietários não tem como não compreender o que está passando pelo mundo nesse momento, né? Assim, o que está acontecendo com a economia, com o mercado, etc. Todo mundo está vivendo isso. A grande maioria concordou em basicamente cobrir custos e com algum acréscimo. Então, o custo era R$ 1.000 para manter aquele imóvel, a gente acordou um valor mínimo mensal de 1.200, vamos dizer, 1.100. Então, esse é o segundo passo, né? Definir qual é esse mínimo que vale a pena. E depois a gente adiciona os custos de fechamento de reserva. Então, quais são esses custos? É a taxa do Airbnb, 3%, é a nossa taxa de administração, que os anfitriões de aluguel, no nosso caso, que a gente cobra dos proprietários, e adicionar também o que seria o custo o desconto mensal. Se eu vou oferecer um desconto de 35%, por exemplo, que é o que a gente está praticando aqui no nosso mercado, a pessoa vai fazer uma reserva de 28 noites ou mais, eu dou 35% de desconto. Eu tenho que acrescentar esse custo, vamos dizer assim, no valor total da diária, para quando eu der o desconto, eu chegar naquele valor mínimo que o proprietário quer. Eu vou mostrar isso numa planilha, vai fazer mais sentido para vocês daqui a 2 minutos, tá? Mas é só para a gente começar a entender a lógica. Então, a partir disso, a gente consegue definir uma diária para 28 noites, e depois de definir essa diária, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer os ajustes de sazonalidade. Quando eu tenho um valor mínimo, né, eu vou chegar numa diária aí com um valor mínimo de R$ 100, vamos dizer, eu vou precisar fazer esses ajustes no anúncio depois do Airbnb. Mas antes de eu explicar melhor isso, eu vou mostrar para vocês na planilha a matemática aqui, para a gente chegar no preço. A gente criou essa planilha que já faz essa conta para a gente. Como eu estava explicando antes, tá? Vamos pegar aqui por exemplo, eu tenho um apartamento, condomínio é R$ 450, o meu gasto com água e energia tipicamente é 150, internet, TV a cabo tem 180, IPTU, parcelamento mensal, R$ 80, eu chegaria num custo aqui de R$ 860 por mês nesse apartamento. Vamos dizer que, não, eu quero botar um adicional aqui para ser o meu mínimo que eu aceito fechar a reserva. Eu quero que o meu mínimo seja pelo menos 950. Então, eu vou botar mais 90 aqui, o meu mínimo ficou em 950. E que eu vou acrescentar a minha comissão, né, para a gente que é administrador profissional, que é anfitrião de aluguel, a gente vai acrescentar a nossa taxa, vou botar 20%, a taxa do Airbnb, que por padrão é o 3%, e o percentual de desconto que eu vou oferecer. Como eu falei, aqui em Florianópolis e no nosso negócio, né, na nossa carteira dos anfitriões de aluguel, a gente optou em dar 35% de desconto. Por que 35%? Da onde veio esse número? O nosso pensamento foi o seguinte: historicamente, a gente já viu, né, e vê que em baixa temporada a nossa ocupação normalmente gira em torno de 30%, 40%, dependendo do mês, às vezes chega perto de 50%, mas normalmente 30%, 40%. O nosso pensamento é o seguinte: se eu fechar 30 noites no mês e der 35% de desconto, é como se eu tivesse com 65% de ocupação, que já é praticamente o dobro do que eu teria de ocupação se eu ficar esperando para fechar reservas individuais. Esse foi o nosso pensamento, tá? Mas isso aqui cada um vai definir de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua região, com a situação de momento. Colocando todos os dados aqui, já aparece aqui o meu valor mínimo de diária, ó, que seria R$ 68. Se eu fechar uma reserva de 30 noites a R$ 68, depois de dar o desconto de 35%, depois de tirar a taxa do Airbnb de 3%, e depois de tirar a comissão dos anfitriões de aluguel de 20%, vai ficar líquido para o proprietário R$ 950. Essa planilha ela já faz esse cálculo aqui, que vocês podem usar para fazer essa conta, para ver qual é o número que eu quero líquido para mim, o que eu vou pagar de comissão, taxa de Airbnb, o que eu vou dar de desconto para reservas de 28 noites ou mais, e para chegar a esse valor mínimo aqui, que é o valor mínimo diário que eu vou usar na baixa temporada. E aí que eu vou fazer aquele ajuste de sazonalidade que eu estava comentando com vocês,
Agora que eu tenho um valor mínimo, eu tenho que definir em quais temporadas que eu vou trabalhar esse valor mínimo. Como é que a gente está trabalhando agora? Eu estou olhando num horizonte de 30 a 45 noites para frente. Em julho, a gente já tinha um planejamento de começar a aumentar os valores. A gente deu uma aumentada, só que a gente sentiu que a velocidade de reserva caiu, deu uma desacelerada. Então, agora a gente já está ajustando de volta para o valor de diária mínimo que a gente tinha definido com os proprietários. Então, como é que vai aplicar isso, né? Aí depende de como que cada um está usando os sistemas de precificação. Se você está fazendo manualmente no Airbnb, você vai ter que colocar o valor mínimo ali dentro da plataforma, no calendário. Então, a minha sugestão seria pensar em 30 a 60 noites para frente e avaliar a velocidade de fechamento de reservas, a velocidade de consultas. Se eu ponho um valor mínimo ali, como a gente olhou na planilha ali, de R$ 68, e a coisa começa a ficar muito rápida demais, talvez seja um sinal de que dê para aumentar um pouco mais o valor no diário. Se eu ponho um valor ali, não, eu não vou trabalhar com mínimo, eu vou deixar um pouquinho mais de margem, e não está tendo consulta nenhuma, eu sei que eu posso trazer esse valor mais perto daquele mínimo. Então, isso aí vai da estratégia de precificação que cada um já usa, né? Quem usa o preço inteligente do Airbnb vai usar aquele valor mínimo no campo lá de valor mínimo, vai deixar o sistema flutuar. A gente usa um aplicativo à parte para precificação automática, né? A gente usa o Price Labs. Então, no Price Labs, a gente usa esse valor mínimo como base e daí o sistema flutua os valores para cima de acordo com a demanda. A estratégia é por aí, tá? É por aí que funciona e é por aí que a gente vai fazendo os ajustes. Tem um outro ponto que é importante também, que é o ajuste dos anúncios em si. Tá? Então, uma vez que essa estratégia seja aplicada, né, uma vez que eu chegue nesses valores mínimos, que eu comece a trabalhar com isso, é importante a gente fazer o ajuste no anúncio. E aí tem algumas dicas aqui a mais que eu queria deixar para vocês com relação a anúncio, que a gente vê que estão bem relevantes e que tratam do perfil, tipo de imóvel que está alugando mais. No começo ali eu comentei que eu estava curioso saber até como é que estava o aluguel de propriedades compartilhadas na Flórida, porque o que a gente está vendo aqui na nossa região é que a gente tem tido uma procura bem grande por casas, primeiro. Então, o imóvel que está tendo, o tipo de acomodação que está tendo mais procura são casas em terrenos separados, tal, independentes, justamente porque as pessoas querem um espaço bem privativo, né, e querem uma área externa. Então, isso aí tem sido bem relevante. Depois a gente tem visto coberturas ou apartamentos com terraço, né? Apartamentos de primeiro andar que tem terraço, seria o segundo tipo de imóvel mais procurado. Depois apartamentos independentes. E a gente, particularmente, não, os anfitriões de aluguel não trabalham nesse momento com imóveis assim de quartos compartilhados. Mas a gente tem uma propriedade que tem vários apartamentos no mesmo terreno e essa propriedade, só por ter um terreno compartilhado entre vários apartamentos, a gente já está vendo uma certa dificuldade de alugar. Então, pelo menos de maio até agora, a gente tem visto uma relevância bem grande nesse fator aí, nesse fator privacidade, né, e essa coisa do isolamento. As pessoas realmente estão prestando bastante atenção nisso. A dica aqui, a partir dessa informação, é a gente trabalhar isso dentro dos anúncios, fazer alguma foto a mais que demonstre espaços de área externa, espaços onde as pessoas possam sair, ter privacidade no ambiente externo, se esse for o caso do seu anúncio, trabalhar isso na descrição, trabalhar aquelas comodidades que a gente falou ali de internet, né? Poxa, se eu tenho uma internet de alta velocidade, fibra ótica, tal, deixar isso bem claro no anúncio, a parte ali das comodidades todas para essas casas, né, que tem ali a cozinha, que tem aqueles requisitos que a gente conversou antes, deixar isso bem claro no anúncio. E também deixar claro no anúncio, a gente fez em alguns dos nossos anúncios, se existe alguma restrição de condomínio, alguma utilização de alguma área de uso comum, uma piscina, uma academia, etc., já botar isso no anúncio e botar no anúncio também assim, nesse momento, né, apesar do coronavírus, as reservas nesse imóvel, nesse anúncio, estão liberadas, tal. E que é outra pergunta que vem com bastante frequência também, né? O pessoal entra e manda, vocês estão recebendo hóspedes nesse momento? Como é que está a cidade e tal? Então, eu acho que isso aí é legal a gente já trabalhar no texto e na fotografia,
né? Se tiver como refazer alguma fotografia para realçar esses pontos, é uma dica bem legal. Vocês devem ter reparado, quando eu mostrei o gráfico, que a gente teve uma evolução bem rápida de faturamento, e até eu vou voltar um ano a mais. A gente já começou as atividades dos anfitriões de aluguel de agosto para setembro de 2018. E aí vocês vão ver que a gente partiu aqui do zero em agosto para R$ 45.000 de reservas em dezembro. No ano seguinte, esse gráfico parece que caíram as vendas, né? Mas na verdade não. Aqui a gente está já tratando de 35%, e o gráfico reduz, desculpa, 35 mil, e o gráfico reduz aqui porque ele está fazendo um comparativo do que foi dezembro do ano seguinte, que a gente fechou R$ 240.000 já de reservas no Airbnb, faturamento anual aqui de reservas R$ 596.000 praticamente. E 2020 agora, apesar da gente ainda estar no primeiro semestre, a gente ainda ter coronavírus e tudo mais, a gente já faturou R$ 646.000 em aluguéis e já tem 35 reservado, e as reservas de Airbnb estão fechando de última hora, né? Agora ainda mais pela questão da flexibilidade, a gente ainda tem meio ano aí para fechar a reserva. Como que a gente saiu do zero e chegou a esse resultado assim, com tanta velocidade? O que a gente fez? Qual é o pulo do gato? Né? O pulo do gato é o seguinte, é que a gente desenvolveu um método. Ao longo desses 2 anos, a gente desenvolveu um método, o método anfitriões de aluguel. Para sair do nada e chegar aqui, certamente teve bastante erro, bastante acerto, muito ajuste, vários estudos de caso, vários testes, como esse que a gente mostrou para vocês hoje, né, do aluguel da estadia de longa duração. Esse é só um exemplo. Esse método anfitriões de aluguel é um método que está disponível para quem quer iniciar e para quem quer prosperar nesse negócio de aluguel de temporada, especificamente de Airbnb. Tá? Ele é um processo, ele é um passo a passo que a gente detalha desde conseguir o primeiro cliente proprietário, contrato de prestação de serviço, tudo embasado numa filosofia nossa, que é o que a gente chama dos 3 cuidados do anfitrião. Quais são os 3 cuidados do anfitrião? É o cliente proprietário, é o hóspede e é a acomodação. Então, a gente tem hoje várias estratégias, vários sistemas de negócio para a gente cuidar dessas 3 figuras. E ao cuidar bem dessas 3 figuras, a gente cria um círculo virtuoso que gera esse tipo de resultado que vocês viram na tela anteriormente ali. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o método, porque não é o objetivo dessa live, desse webinário. O objetivo era mostrar para vocês a estratégia da estadia longa. Acho que agora a gente pode tratar de perguntas. Uma que veio aqui é sobre proprietários, né? Proprietários não estão querendo parar de fazer Airbnb com a pandemia. O que a gente percebeu no nosso negócio? Eu não tive cancelamento de contrato por causa da pandemia. A gente teve algumas restrições, alguns proprietários que, por causa de restrição de condomínio, tiveram que parar temporariamente. Então, até alguns deles resolveram utilizar o apartamento, a casa, tal, para algum parente, alguém para ficar em isolamento durante esse período, mas cancelamento de contrato por causa de pandemia a gente não teve. Na realidade, a gente está fechando o contrato. Nas últimas 2 semanas, a gente teve fechamento de novos proprietários, porque também existe uma situação que está acontecendo no Brasil, um entrave, vamos dizer assim, né, uma desaceleração do mercado imobiliário, pelo menos até agora. Então, tem muita gente que estava querendo vender imóvel ou que estava querendo alugar anual e está tendo dificuldade, principalmente na venda mesmo, investidores, e que agora estão buscando outras soluções para poder ter uma rentabilidade com aquele apartamento, com aquela casa, enquanto eles não conseguem vender. Então, a gente tem tido bastante gente perguntando sobre isso e tem tido sucesso de fechamento de novos contratos, muito em função dessa situação aí do mercado imobiliário, tá? Porque o valor promocional na planilha é maior que o preço mínimo? Porque no valor promocional da planilha, depende do que vai colocar ali de desconto do mensal, né? É que promocional é o 20% para aquela promoção de 20% para anúncios novos no Airbnb. Então, dependendo do valor que colocado no desconto mensal, pode dar essa variação mesmo, mas é daí que vem essa diferença, tá? Quanto maior for o desconto que eu vou oferecer,
maior vai ser tem que ser o valor da diária, né? Então, se eu estou levando em consideração um desconto por um período, né? Um desconto por reserva longa, mais um desconto de 20% para um novo anúncio, o meu valor de diária vai ter que ser maior para eu poder chegar naquele valor base mínimo lá, aceitável, né? Líquido para o proprietário. Eu alugo apartamentos pequenos no centro da cidade. Existe alguma estratégia específica para aumentar reservas desse tipo de apartamento durante a pandemia? Eu diria que, independente do perfil, tá? A estratégia de aluguéis mais longos, ela está funcionando basicamente em todos aqueles perfis que eu já tinha colocado anteriormente. Assim, o que a gente está vendo que não está funcionando são imóveis compartilhados, né? Com sala, com cozinha compartilhada, etc. Agora, certamente a gente tem visto uma procura maior por imóveis mais independentes. Quanto mais independente o imóvel, casa, etc., maior a procura. E centro de cidade, eu acho que depende de mercado para mercado. Tá? No nosso caso aqui em Florianópolis, está sendo bem interessante, porque nesse momento, nessa temporada de maio a julho, historicamente o centro da cidade tinha um desempenho melhor do que nas praias, porque a gente tem mais eventos, cursos, etc., aqui para o centro, enquanto que nas praias não tem muito movimento nessa época. E esse ano essa dinâmica se inverteu. Ela se inverteu porque justamente não tem evento nenhum, tudo foi cancelado, não tem curso presencial, viagem de trabalho quase zero, e o perfil de hóspede é aquele perfil que eu tinha falado antes, do hóspede que está procurando um local para ficar mais tranquilo, para se isolar com a família, para trabalhar num ambiente assim, de repente com uma vista mais bonita, com um local mais tranquilo para poder sair para uma caminhada no começo da manhã, no fim de tarde. Então, agora a praia acabou sendo um perfil melhor esse ano do que o centro, né, nesse período de baixo. Quando eu cito praia, vocês podem considerar assim qualquer tipo de região que seja mais tranquila. Pode ser uma região de campo, pode às vezes até ser um subúrbio mesmo de cidade, que seja um bairro com menos densidade demográfica. Cada região tem a sua peculiaridade, mas mundialmente isso é um fenômeno que está acontecendo no aluguel de temporada, que as pessoas estão buscando locais próximos de casa, que sejam numa região, num bairro um pouco mais tranquilo e com menos densidade demográfica. E outro fenômeno que foge um pouquinho do tópico aqui, mas outro fenômeno que já está começando a aparecer agora em julho, as estatísticas, é com relação à recuperação do setor hoteleiro e de hospedagem em geral. Até o presente momento, se a gente olhar os últimos 30 dias, o aluguel de curta duração, o Airbnb, Booking, está se recuperando mais rápido do que a hotelaria. Existia uma expectativa de que a hotelaria se recuperaria mais rápido por causa dos controles sobre os padrões de limpeza, né, sobre os padrões de higienização. Então, a expectativa de mercado é que assim, o hotel ele é mais regulado, né, autoridades sanitárias têm como controlar melhor a atividade dos hotéis, das pousadas, então o hóspede vai se sentir mais seguro no hotel por causa disso. Essa era a expectativa, mas não é o que está acontecendo. Na verdade, o hóspede está dando preferência por um tipo de acomodação que seja mais isolado. Então, o hóspede prefere, entre aspas, correr o risco de ir para um local que talvez não tenha o mesmo rigor de limpeza, ou que pelo menos não exista assim um controle regulatório mais forte com relação à limpeza, do que ir para um ambiente de um hotel em que tem vários quartos e várias pessoas circulando nas áreas comuns, etc. As pessoas estão dando preferência para o local mais privado, mais isolado. Tá? Então, isso são alguns números que começaram a aparecer agora, nas últimas 2 semanas. Tá? Anderson, precisa ser corretor para alugar no Airbnb? Não precisa ser corretor para alugar no Airbnb. O que acontece? A gente, como anfitrião de aluguel, a gente é prestador de serviço para o proprietário. A gente não faz intermediação imobiliária. Tá? O que quer dizer isso? Quem faz a aproximação do proprietário com o hóspede é o Airbnb, é o site que fecha a reserva. O anfitrião de aluguel, ou co-anfitrião de Airbnb, ele vai fazer os serviços condominiais, os serviços de hospitalidade, receptivo, né? Entregar chave, etc.,
responder perguntas, tratar ali das configurações de site, limpeza, lavanderia. Então, esses serviços não são serviços de intermediação imobiliária. Tá? Então, não precisa ser corretor, não. Tá? Inclusive, a nossa empresa ela não é uma imobiliária. Quais os condomínios que estão mais restritos nesse momento, para entrada de hóspedes? Vocês chegaram a fazer algum tipo de negociação. O que acontece? Depende muito do relacionamento do proprietário dentro daquele condomínio. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas em Gramado tem um histórico de longa data das autoridades, da prefeitura, dos hotéis, de atuarem com muita força contra o aluguel de temporada, contra o Airbnb. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque, assim, é uma situação em que já existia uma certa resistência, uma certa prevenção com o aluguel de temporada. E a gente tem alguns condomínios aqui na nossa carteira, inclusive, que também já tem essa prevenção. E que como eles não podem, legalmente hoje está bem complicado num condomínio proibir o Airbnb, né? Já existe bastante jurisprudência sobre isso, eles começam a dificultar, né? E aí isso cria atrito entre esse relacionamento do gestor de Airbnb com o condomínio, do proprietário com o condomínio. No momento que bateu o coronavírus, o que a gente percebeu é que, assim, os condomínios que já tinham uma certa prevenção com relação ao coronavírus, eles usaram a crise para meio que fazer o proprietário de refém. Agora eu tenho a justificativa que eu precisava para bloquear esse negócio por tempo indeterminado, porque daí o condomínio usa como justificativa a pandemia. E aqui em Floripa, por exemplo, a gente, assim, a prefeitura liberou o aluguel de temporada no fim de abril. Só que ainda existem outras restrições, existem regras para a hotelaria, daí o condomínio se usa da regra da hotelaria para dizer que não é seguro expor os outros condôminos ao aluguel de temporada, e tudo isso cria uma situação bem delicada, porque existe uma questão realmente real de risco, né? Para todo mundo, independente de ter aluguel de temporada ou de não ter aluguel de temporada no condomínio, existe risco das pessoas se contaminarem. Mas a gente optou por realmente orientar os proprietários a conversar com o condomínio e se existisse restrições e se existissem prevenções do condomínio com relação ao aluguel de temporada, a gente orientou a realmente dar uma pausa e não alugar nesse momento, tá? Para não criar situação de conflito em condomínio, primeiro motivo, e segundo, para não deixar nenhum tipo de margem para, assim, daqui a pouco dar um problema naquele condomínio, existe algum tipo de contaminação, como é que a gente vai saber se é do hóspede, se não é? A gente não quer dar margem para o condomínio poder argumentar que, de repente, a gente trouxe o vírus para dentro do condomínio. É complicado, como é que tu vai saber se foi o hóspede que trouxe, se der uma situação, ou se o hóspede se contaminou dentro do condomínio? Entra numa área meio cinza, que é meio complicada, mas o principal mesmo é a questão de relacionamento, tá? Principalmente nos condomínios que já tinha conflito. Vários condomínios restringiram inicialmente, mas depois, quando a prefeitura liberou, eles começaram a criar regras, né, específicas para o funcionamento do aluguel temporada. E aí a gente, como a gente sempre busca fazer nos condomínios, a gente tomou nota das regras e a gente busca seguir as regras da forma mais certinha possível para manter esse bom relacionamento, tá? Então, respondendo a pergunta, essa foi a nossa tratativa junto à condomínio. Indicação de anfitrião de aluguel em Porto Alegre. A gente atua aqui em Florianópolis. O que eu vejo, assim? Esse mercado é um mercado muito novo. Então, a nossa iniciativa de criar e de disponibilizar o método anfitriões de aluguel e de divulgar esse método é justamente em função disso, porque a gente vê que tem poucas pessoas que fazem esse serviço, ou pelo menos fazem esse serviço de forma profissional. A nossa ideia, um dos motivos da gente criar o curso, o principal motivo da gente criar o método, é justamente para construir essa comunidade de anfitriões pelo Brasil. Você acha que o aluguel de curta duração volta ao normal quando? A restrição de entrada de brasileiros na Europa pode ajudar a aquecer o turismo nacional. A nossa atitude desde março, como eu já citei antes, tem sido qual é o momento agora. A gente realmente evita qualquer tipo de especulação, vamos dizer assim, né? Qualquer tipo de adivinhação com relação ao que vai acontecer ou não vai acontecer no mercado. Porque a gente está vivendo um momento que nunca existiu na história, né? Então, como é que a gente vai saber o que vai ser dessa situação toda daqui a um mês, 2 meses, 3 meses? Realmente não tem como saber. A gente tem optado por
ler os números, ler a situação de mercado, ver o que o Airbnb em si está falando, no que o Airbnb está investindo, porque o Airbnb certamente tem uma capacidade de análise de mercado e de acesso à informação dezenas de milhares de vezes maior do que qualquer um de nós, no mínimo. Então, a gente tem tentado surfar na onda do que o Airbnb está colocando no mercado, tá? Então, assim, falei dessa estratégia de estadias longas. O Airbnb está investindo um monte agora no protocolo de limpeza avançada. A gente está batalhando aqui no nosso negócio para aplicar esse modelo também, porque se o Airbnb está aplicando esses métodos, ele certamente vai investir o marketing dele em cima desses métodos, né, desses modelos. Então, a gente quer estar alinhado com o Airbnb. Serviços anfitriões de lugar 20% mesmo? Quem operaciona check-in, check-out das hospedagens? Então, Cláudio, a gente trabalha, sim, com 20% hoje aqui em Floripa. A gente faz serviço completo. Então, a gente sempre diz que a gente substitui o proprietário. Tá? E o nosso método anfitriões de aluguel, ele é voltado justamente para isso. Tá? Claro que dentro do método ali a gente explica quais são todas as rotinas do anfitrião e a gente deixa, de certa forma, aberto, assim, tem uma flexibilidade para o anfitrião de aluguel poder escolher que tipo de serviço ele vai querer prestar, quais dessas rotinas ele vai querer cumprir, né? Vai querer oferecer como prestador de serviço. Mas a gente opera como um prestador de serviço completo. Tá? Então, a gente substitui o proprietário só recebe o valor líquido no fim do mês. Então, isso inclui, sim, eu vi aqui que colocasse as outras perguntas ali, né? Check-in, check-out, limpeza, etc. A gente faz tudo isso. Inclusive, a gente fornece roupa de cama, tudo mais. Né? A gente sente que existe esse mercado no país inteiro. Legal, pessoal? Obrigado novamente. Boa noite para vocês e até a próxima estadia. Valeu.